Olá, vamos abordar um pouco mais sobre a demanda na clínica psicanalítica. Em um programa anterior, eu apresentei algumas formulações ainda um tanto quanto introdutórias, algumas sinalizações mais amplas no que se refere às condições, às propriedades, a algumas características da demanda na clínica psicanalítica. No vídeo de hoje eu pretendo avançar um pouco mais. Eu já argumentei anteriormente que quando nós estamos às voltas com a demanda, nós estamos lidando exatamente com o quê? Com o território relacionado ao pedido, às indagações, à interpelação e também ao reconhecimento e ao apelo. A demanda, ela comporta estas faces, estes ângulos. E, além disso, rapidamente retomando o que eu já desenvolvi anteriormente, temos que considerar que a demanda ela se apresenta em nós na medida em que somos seres falantes. Antes de termos a capacidade de falar, nós somos falados. Então, a demanda ela comporta aqui essa relação complexa entre o sujeito e uma alteridade que lhe antecede, o sujeito e o outro. O psicanalista, nós sabemos, ele lida constantemente com esse território, cotidianamente ele lida com essas questões relacionadas à demanda. E aí sim que eu gostaria de ressaltar especialmente duas formulações, dois alertas, duas localizações importantes no que tange ao manejo da demanda na clínica psicanalítica. Essas formulações elas foram propostas pelo psicanalista Jacques Lacan e me parece que são formulações muito úteis para pensarmos a psicanálise entre nós, a psicanálise na nossa atualidade. A primeira formulação, Lacan vai propor que o neurótico é aquele que identifica, ou seja, que confunde a falta do outro com a demanda do outro. Isso é muito interessante. O sujeito neurótico é aquele que, quando ele se depara com a falta de um outro, ele interpreta, ele lê esta falta como sendo algo relacionado àquilo que falta ao outro e aquilo que, faltando ao outro, ele tem alguma relação com isso. Então, esta que é a maneira do neurótico lidar exatamente com a falta do outro. Ele se embaraça, ele se implica com a falta do outro. Daí a formulação. O neurótico é aquele que identifica, ou aqui mais livremente dizendo, é aquele que confunde a falta do outro com a demanda do outro. Isto vale, por exemplo, para as nossas relações com os nossos pais, os nossos companheiros, companheiras, relações entre pais e filhos, entre nós e uma instituição, entre nós e o governo, nós e qualquer forma de alteridade. Algo da falta do outro nos convoca a termos uma relação com essa falta, seja como tentando preencher, tentando oferecer elementos a essa falta, ou tentando negá-la, destituí-la, denegrir essa falta. Mas, de alguma maneira, a falta do outro, lida como demanda, ela nos fisga, ela nos deixa embaraçado com esse ponto. A segunda formulação também bem interessante. O psicanalista não deve responder à demanda. Inclusive, essa formulação eu a abordei um pouco mais no vídeo anterior. O que eu gostaria de ressaltar é que ambas as formulações, o neurótico é aquele que confunde a falta do outro com a demanda do outro, e o analista não deve responder à demanda, ambas as formulações se relacionam. Uma é decorrente da outra, especialmente essa segunda, ela é decorrente da primeira. E por que elas se relacionam, né? E o que isso tem a ver exatamente com a condução analítica? Na medida em que as duas formulações acabam nos indicando que há sempre alguma coisa para além da demanda, sempre alguma coisa que escapa da demanda. Então, não responder à demanda do paciente, como eu disse no vídeo anterior, é exatamente para ressaltar aí a questão do desejo, né? O desejo que está um pouco além e um pouco aquém da demanda. É exatamente este o ponto que eu gostaria de desenvolver um pouco mais a partir de hoje, né? A relação entre desejo e demanda.
Pois bem, o que é o desejo? Essa pergunta não é uma pergunta simples de ser respondida e, usualmente, o procedimento que nós temos diante dessa pergunta é muito semelhante àquele procedimento que o Santo Agostinho tem diante do tempo, né? Ele vai nos dizer que o tempo é aquilo que, se não perguntam a ele o que é, ele consegue saber o que é. Na medida em que ele tem de expressar e formular o que vem a ser o tempo, ele já não mais consegue falar o que o tempo é. Então, o desejo é mais ou menos isso também. O desejo tem também essa estrutura fugidia, tem algo aí fugaz com relação ao desejo. Desejo, quando você o formula, quando você o expressa, ele já não é exatamente aquilo que está sendo expresso. Aquilo que está sendo expresso tem muito mais relação com a demanda do que necessariamente com o desejo. Então, o desejo, tanto quanto a fugacidade do tempo, já apontada por essa clássica passagem de Santo Agostinho, o desejo ele comporta também essa fugacidade que sempre indica que é como se fosse uma linha do horizonte. Você caminha em direção a ela, mas a cada passo ela também se distancia e faz com que você caminhe mais, se o seu propósito é atingir essa linha. Então, temos esse aspecto melindroso, escorregadio do desejo. Isso é importante de ser bem demarcado nas conduções, né, das análises, porque faz diferença você pensar o desejo como alguma coisa localizável, conquistável, ou você entender que o desejo é alguma coisa que sempre escapa da demanda. O desejo, nesse sentido, como eu disse antes, é aquilo que está aquém e além da demanda. Esta é também uma maneira que Lacan buscou de localizar para nós o que vem a ser o desejo e a sua relação com a demanda. Então, é importante localizar essa relação fugidia do desejo em relação à demanda. Por quê? Porque isso nos leva a considerar que a oscilação, né, a inquietude que podemos ter em relação à demanda, a própria insatisfação quanto a uma dada demanda, isto é um modo também de se preservar uma relação com o desejo. Então, o afrouxamento da demanda, né, é interessante que a demanda não seja algo muito rígido, muito absolutista ao longo de uma análise, ou que, se assim for no início de uma análise, que a relação do sujeito com a demanda vá, de certa forma, se afrouxando, exatamente porque no afrouxamento é que surge exatamente essa pequena curvatura, que é o desejo. E o desejo é algo fundamental de ser posto em cena desse modo, entendendo que nós estamos pondo em cena algo fugidio, posto em cena na trajetória analítica. Aliás, a psicanálise é uma experiência que nos leva ao encontro com esse elemento fugidio, que é o desejo. Bem, o que mais pode ser dito acerca do desejo, bem como dessa relação de encontro e desencontro, de aproximação e distanciamento entre a demanda e o desejo? O desejo, nós podemos também considerar que o desejo é uma marca que recai sobre nós, né? Desejo é aquilo que nos faz sermos como somos, nos torna sujeitos, nos marca, nos qualifica de certa forma, né? Só que, olhem só, a relação com o desejo não é uma relação translúcida. Se o desejo é uma marca, é uma insígnia que recai sobre nós, não é uma marca, não é uma insígnia que seriam lúcidas, translúcidas, transparentes ou óbvias. Muito pelo contrário. Essa marca que recai sobre nós, ela se dá aos moldes. Tem uma passagem em Lacan muito interessante de um texto chamado Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano. Esse texto se encontra nos escritos. Em dado momento, Lacan vai se referir rapidamente, sem colocar muitas referências quanto a isso, mas ele vai se referir ao escravo mensageiro da antiguidade clássica. E ele se refere a uma figura de um escravo. Ele é um escravo mensageiro, ele porta uma mensagem que está escrita em seu couro cabeludo. Então imaginem, essa é a marca do desejo. É uma mensagem que está escrita em nós e inscrita em lugar de difícil acesso
E, ademais, ela está escrita em uma língua que o portador dessa marca desconhece. Então, o desejo é essa marca de difícil acesso que eu porto e que comporta um desafio para a sua leitura, não é mesmo? Então, uma marca num lugar de difícil leitura e ainda, para complicar um pouco mais, essa é uma forma de localizar a nossa relação com o desejo, escrita numa língua que o portador desconhece. Então, essa leitura, ela requer que haja um outro que a leia. É exatamente aí que entra também a figura do analista como uma importante alteridade nessa relação do sujeito com o seu desejo. A leitura do desejo passa por uma relação com essa alteridade de uma outra ordem que vem a ser o analista. Não só um outro que sabe, de certa forma, ler esta mensagem, mas que entra em cena como um outro. Essa é a função do analista. O analista, ele não necessariamente tem um saber específico que possibilitaria que ele lesse essa mensagem diretamente, automaticamente. O que essa situação do escravo mensageiro está nos dizendo é que a leitura requer um outro. Não significa que seja esse outro que tenha o saber fazer, o saber lidar, que desvendaria, a escrita. Muito pelo contrário. Então, olha, é uma situação um pouco mais complexa. É uma marca que está sobre nós, de difícil acesso, escrita de uma dada forma que a leitura que o próprio sujeito faz é uma leitura que há de passar por essa relação com uma alteridade. Alteridade encarnada pelo analista, mas que faz com que ressoe no próprio sujeito a alteridade que lhe habita. Então, desejo tem a ver com isso. O afrouxamento da demanda, como eu disse no vídeo anterior, faz com que esta situação fugidia entre na cena analítica. E é isso que interessa na trajetória de uma análise. Esse é um dos pontos que muito interessa na trajetória de uma análise. É isso aí. Até o nosso próximo vídeo.